Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo esse conteúdo. Mais um, o 10º conteúdo de gestão educacional umbandista. Com esse conteúdo aqui, fechamos as 10 horas, somando aí dá mais um pouquinho de 10, porque alguns vídeos deram mais de 1 hora. Mas fechamos as 10 horas e meia praticamente de conteúdo das 12 horas previstas do estágio. Meu nome é Eduardo, sou estudante de Ciências da Religião pela Faculdade Uninter, na modalidade EAD, que é uma modalidade que veio para ficar, e com o advento aí da pandemia da Covid-19, a gente viu que de fato não tem para onde a nossa sociedade correr. Muito se discutiu um tempo atrás sobre o homeschooling, e a educação em casa, e pôde-se perceber, com essa nova conjuntura, que é necessária, carece ainda de muita atualização, de muitas ferramentas, principalmente digitais. A gente viu que nesse curto período aí, de 1 ano e meio praticamente, que a pandemia mantém-se entre nós, muitos aplicativos aí foram aperfeiçoados, foram criados, visando justamente possibilitar esse encontro virtual, essas salas de aulas, virtuais, essas videoconferências, e não tem para onde a gente correr, entre aspas, não tem como você retroceder disso aí. A educação à distância, que algum tempo atrás era menosprezada, ela veio para ficar, tá? E o fato dela ser à distância, a gente tem que desmistificar isso aí. O fato dela ser à distância não quer dizer que ela é inferior a uma graduação presencial. É claro que a individualidade tem que ser levada em consideração, Eu, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes a graduação presencial, as aulas presenciais, justamente porque eu sinto mais segurança em ter esse contato com o professor, com a sala de aula. Eu consigo me disciplinar mais, E nessa modalidade EAD, ela exige mais disciplina do aluno, mais dedicação do aluno. Se ele deixar acumular matéria, se ele deixar as disciplinas, avaliações, trabalhos acumularem, ele não vai conseguir dar conta, que é justamente o contrário do presencial. O presencial ali ele consegue administrar de uma maneira mais fácil isso aí, até porque o professor está sempre em contato com ele, e ele consegue fazer uma gestão melhor nessa sua parte acadêmica. Então, o assunto nosso aqui, gestão educacional umbandista. Esse assunto faz parte do meu estágio online, Como eu já falei, o estágio para essa modalidade de graduação nessa licenciatura seria presencial dentro dos estabelecimentos de ensino, mas em virtude aí da pandemia, não está sendo realizado, até porque a maioria dos estabelecimentos de ensino, mesmo agora, após já um longo período de vacinação, encontram-se fechados, tá? Foi dada aí aos alunos a opção de escolher, se queria fazer esse estágio online justamente para não atrasar o término da sua graduação, ou se sente mais a necessidade ou segurança, não sei, de fazer o estágio presencial. Então, eu optei por fazer nessa modalidade à distância, porque eu já estou trabalhando longe, Eu já estou em outro estado, a minha faculdade é no Rio, eu estou em outro estado, então acabou que se tornou um facilitador aí para a minha conclusão nessa graduação, Se não fosse autorizado
esse estágio, essa modalidade de estágio, eu ia ter que aguardar o meu retorno para o Rio, né? Eu queria atrasar aí a minha graduação em praticamente um ano, beleza? Então, gestão educacional umbandista, o assunto aí é o 10º assunto, né? O 10º módulo. Vamos abordar aí sobre os relatórios. Então, os objetivos desse módulo são os seguintes: explicar a finalidade do relatório, apresentar a diferença entre alguns relatórios, alguns tipos de relatórios, né? No caso aqui, eu vou abordar dois tipos de relatório, tá? Porque é o que eu consigo visualizar dentro de uma realidade umbandista, tá? Eu não consigo visualizar outra realidade aqui. Pode ser que, né, de acordo com a forma de trabalho de cada casa, outros tipos, outras modalidades de relatório possam ser confeccionados, mas eu não consigo visualizar mais do que dois não, né? No caso aqui seria um relatório doutrinário, né? Barra educacional, que seria voltado mais para atividade de ensino, né? Palestra, workshop, seminário, período de capacitação. E um relatório administrativo, né? Já aí visando parte financeira, né? Ou parte de gestão de pessoal, né? Secretaria, parte de tesouraria, parte de presidência, né? Que tem alguns assuntos que devem ser tratados e expostos, né? Através de relatório, enfim. Pelo menos é o que eu consigo visualizar. Claro que cada caso é uma realidade, cada dirigente tem uma cabeça e ele pode implantar outros tipos de relatórios que ele achar que são, né, importantes. E apresentar um modelo de um relatório partindo aqui de tudo que eu estou transmitindo desde o primeiro módulo, né? Então, para a gente alcançar esses objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, um desenvolvimento, né, onde vamos abordar a finalidade do relatório, vamos bater um pouquinho sobre os tipos de relatório considerados aqui dentro desse contexto de gestão educacional. Vamos falar um pouquinho sobre o relatório doutrinário e concluir aí com o relatório administrativo. Então, para que o dirigente espiritual consiga compreender o que está realizando doutrinariamente e realizando administrativamente, e para onde esse dirigente, essa dirigente deva direcionar seus esforços, deve existir uma ferramenta que demonstre o resultado de suas ações, né? Então, ele tem que ter uma ferramenta, um mecanismo para mostrar para ele que ele está indo para o lugar certo, para o lugar correto, que as técnicas, táticas, didáticas, planos pedagógicos, planos de disciplina que eles estão funcionando, programas doutrinários que eles estão cumprindo seu papel. E qual que é essa ferramenta? É o relatório. No relatório vão ser, sem ser redundante, relatadas, né, todas as medidas tomadas, a visão do aluno, né, sobre a aula ou sobre o workshop, sobre a palestra, o que na visão dele ele achou que foi muito bom e que deve ser mantido, né, na capacitação ou nas próximas palestras, o que na visão dele poderia melhorar, né, poderia não ocorrer, o educador umbandista ele é muito nervoso, ou ele é muito rude, ou ele não tem conhecimento suficiente. A gente pergunta, tenta tirar dúvida com ele e ele tenta se evadir das perguntas e tal, né? E relatá-los também as necessidades de atualização, né? Esse educador usou esse livro aqui para poder abordar sobre a aula, só que o autor desse livro ele já fez uma nova edição revisada, já tem assunto que ele mudou. E um grande exemplo que eu cito aqui é o livro do Rubens Saraceni, chama As Sete Linhas de Umbanda,
Então, se o educador umbandista ele for tratar sobre o assunto Sete Linhas de Umbanda e ele for utilizar o livro As Sete Linhas de Umbanda, do Rubens Saraceni, ele vai estar utilizando uma bibliografia, um livro, uma fonte que já foi atualizada. Se vocês pegarem o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada do Rubens e pegarem as Sete Linhas de Umbanda do Rubens também, vocês vão ver que o Doutrina e Teologia, que é o mais atualizado, a organização das sete linhas está diferente e a nomenclatura de alguns orixás também está diferente, então foi alterado. Então, nesse item aí, possíveis distorções ou discrepâncias bibliográficas, né, serão apontadas para uma correção, uma atualização. E como último campo aí, os incidentes, né, incidentes barra acidentes que ocorreram durante a capacitação para que sejam tomadas medidas, né, precauções para que elas não ocorram em um futuro período de capacitação. Né? Então, o relatório ele funciona justamente como uma bússola, né, que aponta para o dirigente a direção correta que ele tem que seguir. Em linhas gerais, né, em regras gerais, é isso aí. Né? Se os esforços que ele está tomando durante aquele período de capacitação não estiverem alcançando o êxito esperado, né, que no caso aí é a educação umbandista, né, de seus alunos, eles estarem assimilando conhecimento, eles estarem entendendo o que está sendo transmitido, eles estarem, né, ao final do período em condições de disseminar esse conteúdo, né? Então essa é a ideia. O relatório ele vai mostrar justamente isso. Isso numa ótica doutrinária, né? Se eu começar a falar aqui do relatório já numa ótica administrativa, aí a gente já tem que puxar realmente para o lado de gestão de recurso financeiro e material. Então, com aquele relatório que já não vão, já vão ser itens, apontamentos completamente diferentes, ele já vai ver quanto de dinheiro que entrou, quanto de dinheiro que saiu, aonde que está sendo aplicado cada recurso. Ah, foi comprado alguidar, mas já tinha uns 50 alguidários aqui, por que foi comprado mais alguidar? Então ele vai vendo onde esse dinheiro está sendo empregado para poder fazer uma gestão melhor, né, e poder deixar a casa em condições de exercer suas funções, né, religiosas, sociais, etc. Então, qual que é a finalidade do relatório? Né? O que é o relatório? O relatório é um documento, né, da casa umbandista. Esse documento aí tem nos mais diversos órgãos públicos e privados, tá? E a finalidade é sempre a mesma. Então, é um documento que reúne um conjunto de dados, né, que reúne um conjunto de informações que tem por finalidade apresentar de maneira objetiva e compilada o resultado de uma determinada atividade ou evento para um determinado gestor. Tá? Então é bem autoexplicativo isso aqui. Documento reúne dados. Né? Que dados são esses? Vai depender da finalidade do relatório, do período que ele abrange e do tipo do relatório que é o objeto ali né, no momento considerado. Tá? Então ele vai reunir dados, informações, né, sempre de maneira objetiva, precisa, clara, concisa, né, para que qualquer um que pegar aqueles relatórios consiga de fato entender o que ocorreu e quais necessidades, né, ou providências vão demandar daquele relatório, né, ajudando aí o dirigente ou o seu conselho, né, de mais velhos ou enfim, a direcionar melhor seus esforços pedagógicos, financeiros, recursos humanos, etc. Beleza? Então esse primeiro item aqui, a finalidade, o que é, para que serve, é bem autoexplicativo, não tem muito que ficar batendo não. Ele servirá para dar subsídios para o dirigente aprimorar as técnicas e didáticas voltadas para a parte de fundamentos doutrinários
e formação sacerdotal. Então o relatório ele não é um mero papel ali, não é para o dirigente pegar aquilo ali e simplesmente ignorar, não. Ele tem que pegar o relatório, né? E para que esse relatório seja confeccionado da melhor maneira possível, o educador umbandista ele tem que se preocupar em fazer ao término da sua matéria ou das suas aulas, né, ou do seu módulo, depende do que ele está responsável, né, em realizar as pesquisas de opinião, em fazer essa sondagem, né, com os alunos, o que vocês acharam legal, o que vocês acharam que podia melhorar. Então, para evitar constrangimento, né, às vezes o aluno quer falar, mas ele não quer se indispor com o educador ali presente. Então, a ideia pode ser confeccionada uma ficha, né, ou pode ser dado um papel em branco para que os alunos eles coloquem aí de forma anônima o que eles acharam de positivo e o que eles acharam de negativo, né? Negativo não, né? Mas como oportunidade de melhoria. Aí o aluno ele pode anonimamente falar sem se constranger, né? E sem constranger o educador, ok? Isso aqui quando a gente fala, quando a gente para falar aí de parte doutrinária, tá? Relatório doutrinário. Então, sendo o relatório de caráter administrativo, ele servirá de ferramenta para o dirigente entender como os recursos financeiros e materiais de sua casa estão sendo empregados, possibilitando uma otimização dos meios. Então, muitas das vezes, o que acontece é que a gente vê que a realidade das casas umbandistas não é uma realidade abundante, né, financeiramente falando. Normalmente as casas umbandistas elas dependem de doações, elas dependem de mutirão, elas dependem da realização de festa para angariar fundos, almoço, bazares, etc. Né? Então cada centavo que é empregado ele faz diferença na realidade do terreiro. Então o relatório ele é justamente para isso, para que cada centavo seja muito bem pensado antes de ser investido, antes de ser empregado, tá? É, é como fala no final ali, ó, otimização dos meios, né? Essa é a ideia, otimizar os meios. Então se os meios já são escassos, eu não posso desperdiçar com coisas que é, 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 desperdiçar entre aspas, né? Mas empregar o recurso em algo que teoricamente não teria tanta urgência. Então, muitas das vezes o terreiro ele está passando por uma dificuldade financeira ou ele tem contas a pagar e os médios querem fazer uma festa para uma determinada entidade, é, né, com mais pompa, vamos colocar assim. Ora, se eu tenho luz a pagar, se eu tenho água a pagar, se eu tenho obra para fazer, então a festa ela acaba tendo que ser colocada num segundo plano. Eu não consigo conceber, aí eu já parto agora para uma opinião pessoal, eu já não consigo conceber que a casa tendo uma infiltração, por exemplo, ou a casa não tem um vestiário, necessita construir um vestiário feminino, por exemplo, eu não consigo conceber que o orixá ou a entidade vai se zangar, entre aspas, com aquela casa porque deixou de fazer uma festa ou porque fez uma festa mais simples. Tá? Na minha cabeça não cabe isso, né? Se você pode fazer uma festa, né, com um pouco mais de brilho, entre aspas, com um pouco mais de pompa, entre aspas, se você pode fazer, é, é, beleza, né? Você faz, né? Porém, muitas das vezes o que eu vejo, né, é, é só uma observação, né? A ideia, o intuito não é arrumar briga com ninguém, mas eu vejo que muitas das vezes tem-se essa necessidade de impressionar o público externo com uma festa muito luxuosa, né? Enquanto nos bastidores falta recurso, inclusive para pagar contas básicas do terreiro.
tá? Então, a ideia não é essa, tá? Então, eles são de extrema importância na parte doutrinária, os relatórios, tá? Para a constante evolução dos programas doutrinários e grade curricular dos diferentes níveis de capacitação. Por que que eu falo de evolução dos programas doutrinários? Porque talvez o dirigente ele contemple o programa doutrinário de uma forma, só que quando a gente vai para a realidade, quando a gente vai para a prática, para o ensino ali dentro da sala de aula do terreiro propriamente dito, a gente vê que aquilo que ele idealizou no seu programa doutrinário não atende à sua comunidade, seja porque a carga horária é muito curta, ou porque é muito longa, ou porque o conhecimento que está sendo passado de uma maneira muito erudita, vamos colocar dessa forma, né? Está sendo passado de uma forma mais complexa e aquele público não está conseguindo compreender o que está sendo transmitido. Então, esses relatórios vão orientar também com relação a isso aí. Porque quando você começa a fazer as pesquisas de opinião, quando você começa a entender como que o aluno está enxergando aquela metodologia que está sendo aplicada, você vai começar a medir o que você está entregando como produto final para aquela tua classe. Aí você vai ter que fazer as adaptações necessárias para que os objetivos propostos naquele nível de capacitação eles sejam alcançados e atingidos, tá? E eu falei de programa doutrinário, mas também, né, grade curricular, quadro de aulas ou de matérias, talvez no dirigente dentro do programa doutrinário dele, ele não tá contemplando uma determinada matéria que para aquele público ali que você está capacitando seria importante, né? Seria útil, tá? Então o relatório ele também tem essa finalidade aí. A complexidade inerente à sua criação, né, a criação do relatório, se dará de acordo com sua finalidade. Sendo ele um relatório de finanças do terreiro, será dotado de mais informações e dados, inclusive com o comprovante em anexo para dar ampla visão da atividade realizada. Então, normalmente, a apresentação desse relatório administrativo vai ser no período de assembleia, né? Eu acredito, né? Não sei se ocorre assim em todos os terreiros, mas eu acredito que pelo menos uma vez no ano os terreiros eles se reúnem, né, em assembleia, justamente para apresentar prestação de contas e mostrar o que foi feito ao longo do ano, né, em termos de recurso financeiro e material. Eu acredito que todo terreiro faça isso. Se não faz, é importante que faça, porque fica transparente, né, o emprego, a utilização do recurso. Aí não cai naquela de que o dirigente está, entre aspas, utilizando o recurso do terreiro para fins próprios. A gente sabe que tem muitos dirigentes que não que vivem 24 horas a vida religiosa e eles acabam sendo ajudados ou auxiliados pela sua comunidade, né? Mas muitos têm seus trabalhos e suas atividades, né? E não dependem do dinheiro do terreiro. Então, esse dinheiro ele tem que ser colocado, cada centavo dele, numa planilha, né? E passado em assembleia para todos vejam, todos percebam a idoneidade da equipe financeira da casa, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Dá problema, dá confusão, tá? Então tem que ser tudo feito de uma forma muito transparente. E eu falo aqui em comprovantes justamente para evitar o famoso disse-me-disse entre aspas, né? Ah, foi cada compra que foi feito compra de flores para poder enfeitar a casa para a festa. Pega o recibo, coloca dentro de uma pasta de recibo. Ah, foi feita a aquisição de copo para obrigação. Pega a nota fiscal, coloca dentro da pasta de recibo.
né? E quando tiver assembleia, acontecer assembleia lá, ajuste de contas, todos os recibos ficam lá à disposição para que qualquer sócio ou membro daquele terreiro possa ter a certeza de que cada centavo foi empregado em proveito da casa, ok? Então, sendo ele doutrinário, dependerá principalmente da percepção dos participantes de uma maneira ampla sobre como transcorreu o nível de capacitação englobado no documento, né? Então, doutrinário é percepção dos participantes, né? Dos alunos, dos assistentes, enfim. E como é que eles vão demonstrar essa percepção para o dirigente, para o diretor da capacitação ou para os educadores umbandistas? Através das pesquisas de opinião. As pesquisas de opinião, elas têm que ser realizadas. Elas têm que ser realizadas. Aí pode ser, como eu falei, se for uma palestra ou um workshop, no final da palestra ele passa uma fichinha ali, a pessoa pode se identificar ou não, preferência que seja anônimo, né? Porque a gente sabe que as pessoas costumam levar as coisas para o lado pessoal. Então, se tiver o nome lá do fulaninho das couve, achou que o educador umbandista Eduardo não tem conhecimento sobre o que ele está falando. Então, o Eduardo, né, se ele não tiver maturidade suficiente para absorver a crítica, né, ele vai criar uma inimizade com fulaninho das couves e vai provavelmente criar dentro do terreiro um ambiente de briga, um ambiente de, né, vai trazer problemas, né? A palavra me fugiu aqui, mas vai me trazer problemas para aquela comunidade, tá? Desavenças era a palavra que eu buscava, tá? Então, de preferência, a pesquisa de opinião é realizada de forma anônima e todas as opiniões devem ser consideradas, todas devem ser consideradas, tá? Mesmo que não agrade ao educador, mesmo que não agrade ao diretor, mesmo que não agrade ao dirigente, ok? Através dessas pesquisas que a gente vai conseguir entender qual que é a percepção dos participantes, até porque a percepção deles pode também, porque não, estar distorcida, né? Então, as pesquisas de opinião, elas são realizadas, são compiladas, são analisadas e o fruto dessa análise vai para o relatório. Agora, sobre visão distorcida do participante. Então, você tem o fulaninho das couve falando que o Eduardo não sabe o que está falando. Aí você tem o Chiquinho das couve falando que o Eduardo não sabe o que está falando. Aí você tem Mariazinha das couve falando que... Pô, não é uma pessoa só falando que aquele educador está ministrando de uma maneira não condizente aquele conteúdo. Ora, então, o dirigente e ou o diretor da capacitação devem começar a prestar atenção no Eduardo. Se possível, acompanhar as aulas que o Eduardo está ministrando para saber onde que ele está deixando a desejar. Se é na didática, se é na elaboração do conteúdo, se ele não está utilizando a fonte bibliográfica adequada. Essa é a ideia do relatório, né? Aparar as pontas, né? As arestas. Então, a sua formatação não será padronizada. Então, o relatório, a gente sempre fala aqui que a gente traz o modelo, os relatórios, né? Mas a gente não padroniza porque a gente sabe que cada é assim. Primeiro que eu não sou o dono da verdade, eu não tenho como obrigar outras pessoas a seguirem aquilo que eu acredito ser certo dentro de uma gestão educacional umbandista. Cada um aplica a sua casa aquilo que acha que é certo, aquilo que está de acordo com a sua doutrina. Segundo, porque cada realidade é uma realidade, certo? Então, a palavra final sempre será do dirigente, né? Então, a sua formatação não será padronizada, sendo os itens componentes do relatório estipulados ou orientados
pelos objetivos a serem alcançados pela casa umbandista específica. Então, na bucha, a palavra final sempre será do dirigente, do dirigente. Então, eu elenquei aqui, quando eu fiz o modelo, eu elenquei alguns tópicos aqui, né? Que talvez o dirigente ele ache que não sejam pertinentes ou que ele ache que necessitem de inclusão, né? Não, tem que acrescentar mais algumas coisas aqui, né? Então a palavra final sempre vai ser do dirigente. As casas podem confeccionar um modelo de relatório, porém os modelos não devem limitar sua capacidade de coleta e avaliação das informações apresentadas pelos alunos e integrantes da comunidade de terreiro. Então, o relatório, a casa pode criar um modelo, só que a criação desse modelo aí, o dirigente ou aquele que estiver criando o modelo, ele tem que se atentar que as informações no relatório não podem limitar a capacidade de coleta, nem capacidade de avaliação eu vou suprimir esse item aqui porque vai colocar em dúvida a capacidade do educador umbandista. Não, a ideia é justamente essa. Não para desmerecer o educador umbandista que está ali em evidência, né? Pelo contrário, estiver ministrando um conteúdo de uma forma incondizente, então ele vai ser orientado, vai ser trabalhado para melhorar naquele aspecto que ele está deixando a desejar, né? E se for verificado que não, que o aluno ele está com a visão equivocada, ou o aluno criticou só porque não gosta do educador, e aquela coletividade ali, né, de instruendos, de alunos, também será orientada com relação a isso aí. Certo? Então a ideia não é prejudicar ninguém, constranger ninguém, muito pelo contrário. A ideia é dar idoneidade ao processo de capacitação, é otimizar o processo de capacitação. Avaliação e informação apresentada pelos alunos, né, e integrantes da comunidade terreiro, né. Isso aqui é mais quando for questão de workshops, né, e palestras que toda a comunidade participa, independente do nível de capacitação, tá? Então, tipos de relatório. Então, dentro de uma visão objetiva, nós podemos colocar ou subdividir dentro da casa dois tipos de relatórios a saber. Então, um relatório doutrinário e um relatório administrativo. Então, eu estou sendo aí muito incisivo nesses dois elementos porque eu não consigo visualizar um, não sei, uma outros tipos de relatórios para essa comunidade umbandista, né? É claro que, lembra que eu sempre estou batendo aqui diversos níveis de capacitação, então cada nível de capacitação vai ter um relatório correspondente, mas todos eles se englobam na modalidade de relatório doutrinário, né? É de suma importância os relatórios eles transmitam também com bastante precisão, com objetividade, se existem alguns obstáculos que estejam atrapalhando esse processo de ensino-aprendizagem, né? E isso aí vai vir também muito da percepção do aluno. Então, as instalações não são boas, né? O ambiente está muito escuro, ou está muito sujo, ou não é propício, né? Então, isso aí tem que ser explorado, apontado para que o dirigente ele possa envidar esforços para que esses óbices sejam sanados, né? Que esses problemas sejam resolvidos, certo? Então, dentro de uma visão objetiva, podemos colocar o subdividir dentro da casa
dois tipos de relatórios a saber, o relatório doutrinário e o relatório administrativo. E eu tenho batido aqui ao longo de todo esse conteúdo. Então, o RDout, né, o relatório doutrinário. O relatório doutrinário, como o próprio nome já está dizendo, né, é voltado para a parte da doutrina de determinado terreiro, podendo ser para uma atividade específica. Então, uma palestra, hoje é 15 de novembro, né, o Dia Nacional da Umbanda. Então, eu vou fazer uma palestra sobre a Umbanda, né, uma palestra sucinta, porque o assunto é longo. Então, vou fazer uma palestra aqui sucinta, de uma hora e meia, falando sobre o advento, né, do Caboclo das Sete Cruzilhadas, a anunciação do plano material e a figura de Zélio de Moraes, uma hora e meia. Ok. Acabou a palestra, pesquisa de opinião. E aí, o que vocês acharam? O local tá bom? As condições, sei lá, higiênicas do banheiro estão boas? Tinha água, tinha café, tinha... Essas coisas que tem que ser exploradas e trabalhadas. Não, eu estava num ambiente muito bom, o ambiente estava climatizado, estava sentado na cadeira, o data show estava funcionando perfeitamente, a caixa de som também, o som não estava distorcido, o telefone não tinha, o microfone não tinha interferência, o médium se expressava bem, tinha conhecimento, tinha domínio do assunto que estava ministrando. Essa é a ideia, tá? Ou para períodos de capacitação do médium, que foi eu já falei, né, nesse período aqui desse módulo de capacitação, tá? Relatório doutrinário, então, resumindo, dois tipos especificamente, né? Atividade específica, palestra, seminário, workshop, ou para período de capacitação, dependendo da realidade de cada terreiro. Ele é extremamente importante, pois mostrará ao seu gestor, né, o pai ou a mãe de santo, se está no caminho certo e quais as possibilidades de melhoria para se alcançar um padrão de excelência nas atividades educacionais do terreiro, né? Então, o relatório é mais uma ferramenta. Lembra que no conteúdo passado a gente falou das ferramentas de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem, né? Que ferramentas são essas? Então, a gente tem o plano de aulas, a gente tem o quadro de trabalho, a gente tem os programas doutrinários, que agora está apresentando os relatórios, meios auxiliares, são todas ferramentas que facilitam essa rota, esse processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então ele é extremamente importante, como eu venho falando durante todo esse conteúdo aqui, né? Pois ele é a bússola. O relatório ele é a bússola. Então ele tem que ser trabalhado de uma forma mais verdadeira possível, para que o dirigente ele consiga de fato entender o que está acontecendo dentro do seu terreiro. Se forem omitidas informações no relatório, ou se forem colocadas informações irreais no relatório, não vou nem falar mentira, né? As informações que não correspondem à realidade no relatório, o que vai acontecer é o seguinte: o dirigente vai achar que está tudo às mil maravilhas, quando na realidade aquele corpo mediúnico ali está sendo mal formado, está sendo mal instruído, certo? Então tem que existir também essa honestidade, essa lealdade por parte dos educadores umbandistas e do diretor da capacitação, se existir, para que o dirigente ele consiga realmente enxergar em que pé anda a parte de formação doutrinária do seu terreiro, certo? Para se alcançar um padrão de excelência nas atividades educacionais do terreiro. Você alcançando esse padrão, um padrão alto, um padrão elevado né, de educação, de fundamento doutrinário, você forma bons médios, você consegue formar médios mais firmes e seguros de sua mediunidade e, consequentemente, mais fácil será para o desenvolvimento da atividade mediúnica daquela casa e menos problemas acontecerão nessa prestação da caridade naquele terreiro específico.
De maneira bem objetiva, o relatório doutrinário contará com os seguintes itens e sua composição, né? Isso aqui eu falei antes. Eu coloquei aqui uma composição meio que básica, mas quem vai decidir se vai seguir essa composição aqui ou não, se vai retirar algum item, se vai acrescentar outros, ou até se vai mudar a nomenclatura do item, aí é o dirigente daquela casa. Lembra que a palavra final é sempre o dirigente. Se você não está gostando das resoluções do dirigente, você procura uma outra casa. Você procura outra casa. Tem milhares de casas de Umbanda ao longo do país e com certeza vai ter um dirigente que pensa igualzinho a você e que você vai conseguir se dar bem e conviver de maneira harmônica naquela comunidade. O que não pode é você chegar agora numa casa que já está 30, 40, 50, 100 anos funcionando, você não concorda com a cabeça do dirigente e você quer mudar a casa. Não, o errado é você. Desde criança eu escuto que os incomodados, né, que se mudem. Então, se você não está gostando do que você está vendo, você procura um local de culto que se adeque aos seus anseios. Então, voltando aqui ao assunto relatório, né? Então, composição básica aqui, lembrando que eu tomei por base, né, as minhas fontes bibliográficas para apresentar isso aqui para vocês, tá? Não é um conteúdo autoral, é um conteúdo adaptado para a realidade umbandista, tá? Então, 1, 2, 3, 4, tá faltando um item aqui, 5 itens, confere? 1, 2, 3, 4, 5, então são 5 itens, tá? Então, considerações iniciais, pontos fortes, oportunidade de melhoria, necessidade de atualização e incidentes. Peço desculpas aí, pois faltou incidentes aí, item incidente, ok? Então, considerações iniciais. Neste item, o encarregado da confecção do relatório, que pode ser aí o diretor da capacitação, pode ser o chefe da matéria, o educador responsável pelo módulo, enfim. Pode ser o próprio dirigente. Né? Quem vai definir isso aí é o gestor educacional da casa, no caso, o dirigente. Neste item, o encarregado da confecção do relatório apresentará a concepção geral do evento, período de capacitação, especificando de modo sucinto sua composição e finalidade. Então, nesse item, considerações iniciais, o que vai vir escrito no relatório? Capacitação nível 1. Esse relatório refere-se à capacitação nível 1, que ocorreu no período tal, com os módulos tal, que tem por objetivo isso. Bem simples assim, concepção geral, período, especificando de modo sucinto sua composição e a sua finalidade. Certo? Assim mesmo, fácil, simples, sucinto, preciso, conciso, etc. O segundo ponto aqui são os pontos fortes. O que seriam os pontos fortes? Então, nesse item será levado em consideração as opiniões dos participantes do evento objeto relatório, né? Qual que é o objeto, o evento objeto? Pode ser a capacitação específica ou a atividade, né? O palestra, workshop, tarará, ok? No que tange às práticas que foram observadas como positivas e que devem ser mantidas em próximas atividades. Como é que o educador umbandista ou o diretor vai conseguir isso aqui? Pesquisa de opinião, lembra que eu falei? Pesquisa de opinião. Então, pontos fortes nesse item, né, após coletar as pesquisas de opinião ao longo de todo o processo de capacitação, ele vai compilar essas informações e vai ver o seguinte: as instalações estão muito boas, muito limpas. Os meios auxiliares foram muito bem empregados, né? O projetor, a tela de projeção, a caixa de som, o microfone, né? Então,
tudo que for observado de maneira positiva, né? Então ele vai acrescentar nesse item aqui. Como ele vai coletar isso aí? Através das pesquisas de opinião. Oportunidade de melhoria. Então, neste item será levado em consideração as opiniões dos participantes do evento objeto do relatório, já expliquei, no que tange às práticas que necessitam de correção ou melhoria para não comprometer o evento, né? O que seriam práticas ou, né, que necessitam de correção ou melhoria? Então, talvez a didática do educador não seja a melhor, talvez a técnica de aula que ele está empregando não seja a melhor, talvez a fonte bibliográfica que esteja empregando não seja a condizente com a realidade doutrinária daquela casa, talvez o linguajar dele seja um pouco pesado, fale muito palavrão, ou seja muito rude, ou ele seja um camarada que ele falte com respeito às mulheres ou aos homens, não sei. Então tudo isso aí vai ser colocado na oportunidade de melhoria. Ah, o banheiro estava sujo, ah, não tinha papel higiênico no banheiro, ah, não começou no horário as aulas. Então todas essas críticas, né, entre aspas, vão ser colocadas aí na oportunidade de melhoria. Necessidade de atualização. Então, neste item será levado em consideração as opiniões dos participantes do evento ou dos educadores umbandistas, livros ou fontes bibliográficas que foram ou necessitam de atualização. É aquela situação que eu passei anteriormente, né? Inclusive que eu citei o exemplo do livro do Rubens aqui. Talvez o educador está usando para a sua aula um livro que já tenha sido reformulado ou atualizado, ou que algumas coisas que naquele livro constam já foram refutadas através de outros autores ou pesquisadores, né? Então, nesse item vão ser colocadas todas as fontes bibliográficas que estão em desacordo com a realidade doutrinária atual. Beleza? Opa. Incidente. Então, neste item serão apresentados quaisquer incidentes ou acidentes que de alguma forma trouxeram prejuízo à atividade proposta. Incidentes, a parte de eu falei, lembra que eu falei ali agora do camarada que ele falta com respeito? Então, se ocorrer algum tipo de abuso ou assédio, pode ser relatado aqui no incidente. Se ocorrer algum tipo de desrespeito ou briga, pode se colocar, pode e deve, né, ser colocado na parte de incidente. Se aconteceu algum acidente ao longo da aula, também deve ser colocado nessa parte do incidente. Como assim acidente? Ah, não sei, alguém pode estar sentado na cadeira de plástico, a cadeira quebrar e a pessoa se machucar. Ou durante uma prática de defumação, a pessoa se queimar com carvão ou com turíbulo. Ou na preparação de alimentação, a pessoa se cortar com a faca, por exemplo. Então, todos esses acidentes, eles devem ser colocados, acidentes e incidentes devem ser colocados nesse item, para que em próximas situações, próximas ocasiões, medidas preventivas sejam adotadas, para evitar, né, para dirimir que eles aconteçam novamente. Ok? Então, com esses itens aí, com esses 5 itens, a gente conseguiu fechar a parte do relatório doutrinário. 5 itens, não foi muito longo, porque o objetivo do relatório é ele ser claro, é ele ser simples, é ele ser preciso, é ele ser conciso, é ele falar diretamente ao dirigente sem rodeios, tá? Como eu falei, quem bate o martelo disso aí é o dirigente, então ele pode retirar os itens, né, que eu coloquei aqui nesse relatório, como também pode acrescentar os itens que ele achar necessário, né? Quem bate o martelo final
a respeito do que vai ou não no relatório é o dirigente, até porque quem vai olhar, compilar isso aí e ver se os objetivos que ele propôs estão sendo alcançados é o próprio dirigente junto com seus mais velhos, não sei, sua comissão, enfim, eu não sei como é que cada casa trabalha aí com essa parte de regulação doutrinária, né? Se o dirigente ele toma para si toda a responsabilidade, se ele trabalha numa ótica de gestão participativa, então cada casa é um mundo em si mesmo, beleza? Vou falar um pouco agora sobre o relatório ADM. Então, o relatório administrativo é uma ferramenta de auxílio para o dirigente e para o presidente da casa, se for o caso. Por que se for o caso? Porque tem centros umbandistas, centros espíritas, que o presidente é o dirigente, né? E já tem casas que não, que gostam de separar. Então, a gente tem um responsável pela parte litúrgica, pela parte ritual, e tem outro encarregado pela parte administrativa, né? Eles trabalham em conjunto, mas o normal é um não entrar na esfera, né, na seara do outro. Essa é a ideia. O relatório administrativo é uma ferramenta de auxílio para o dirigente e para o presidente da casa, se for o caso, empregarem de maneira eficiente os recursos e os meios materiais arrecadados e existentes na casa umbandista. É o que eu estou batendo desde o começo desse conteúdo. Empregar com eficiência o recurso material e financeiro da casa. Essa é a síntese da finalidade do relatório administrativo. Beleza? Eu não coloquei mais itens aqui ou especifiquei porque o relatório administrativo você pode colocar um relatório só, você pode colocar vários relatórios ADM, né? Você pode colocar um relatório ADM só focado na parte de recursos humanos. Então, quem entrou, quantos entraram, carteirinha, quem está confecção de diploma, quantos diplomas foram feitos, quanta capacitação, quantos matricularam, quantos concluíram. Então, entra num relatório de gestão de recursos humanos. Eu podia botar um relatório só de gestão de recurso financeiro. Quanto que entrou com venda de cantina, com mensalidade, com doação, ok. O que eu tenho de contas fixas, né? Água, luz, internet, telefone. O que eu tenho de contas fixas? O que eu tenho né, variáveis? O que eu comprei? O que eu gastei com festa? O que eu gastei com, né? Aí eu posso ter um relatório de assistência social. Quantas visitas a gente fez no mês? Quais casas a gente visitou? O que a gente arrecadou de alimentos? O que a gente arrecadou de produto de limpeza? Para quem a gente doou? Quantas famílias a gente conseguiu dar assistência com cesta básica? Quais campanhas a gente fez? Campanha do agasalho, campanha do alimento. Então, é por isso que eu não coloquei um modelo de relatório ADM, porque é um pouco mais complicado. Eu podia colocar um relatório tudão, que aí ia ficar um relatório grande, né? Ou posso colocar vários relatórios ADM de acordo com a sua finalidade, beleza? Então agora vamos pegar aqui um modelo que eu coloquei de relatório doutrinário. Então, esse aqui seria um modelo do relatório doutrinário, tá? Vamos lembrar os itens que eu bati com vocês ao longo desse conteúdo, tá? Então, ó, considerações iniciais, pontos fortes, oportunidade de melhoria, necessidade de atualização, incidente, né? Não faltou nada. Então, o símbolo, como sempre eu coloco, né? Já falei para vocês. Aqui no caso, você poderia colocar o símbolo da sua casa, poderia colocar o bandeira da Umbanda, poderia colocar não sei, algo que se identifique com a realidade da casa, né? Abaixo do símbolo, se quisesse, poderia colocar o nome da casa, Centro Espírita fulano de tal, tenda de Umbanda fulano de tal, poderia colocar ali embaixo.
e abaixo do nome da casa entraria-se o relatório. Relatório doutrinário número 001/2021, né? O número do relatório e o ano a que ele se refere. Isso aqui essa numeração é para fins de catalogação e controle, tá? Se você não colocar o número e o ano, né, do relatório, você não sabe a que período ele se refere. Então você não tem como consultar e acompanhar a evolução né, da sua casa, doutrinariamente e administrativamente, tá? Você poderia colocar também relatório do período tal, né? Relatório da capacitação nível 1 de 2021, né? Então, como eu falei, nada aqui é imutável, tudo é adaptável e essa adaptação vai variar de acordo com a realidade daquela casa umbandista específica. Então, o primeiro item, que é o considerações iniciais, tá? Então, como eu falei lá deixa eu achar aqui, calma aí. Como eu falei lá vou achar aqui rapidinho. No item considerações iniciais, vamos lá. Não, relatório não. Considerações iniciais. Eu tô procurando aqui porque eu tô com o computador aberto aqui na minha frente. Só desculpa aí o retardo. Ó, tá aqui. Então vamos lá. O que eu falei lá no conteúdo do PDF? Então, considerações iniciais. Nesse item, o encarregado da confecção do relatório apresentará a concepção geral do evento, né? Concepção geral do evento. Período de capacitação, especificando de modo sucinto sua composição e finalidade. Então vamos lá, vamos ver se a gente atendeu isso aí, né? Então, esse relatório refere-se ao período de capacitação individual nível 1 que desenvolveu-se no período aqui é tudo fictício, tá? No período de 10 de janeiro de 2021 a 10 de abril de 2021. Nesse período foram apresentados aos alunos 4 módulos de aulas. Então, primeiro módulo, História da Umbanda. Segundo módulo, Matriz Espírita na Umbanda. Terceiro módulo, Fundamentos Doutrinários e Rotina. Quarto módulo, Rotina de Terreiro. Com uma carga horária total de 198 horas. Eduardo, onde é que tá prevista essas 198 horas? Lá no programa doutrinário, lembra? Que a gente tem lá nesse caso aqui, a gente apresentou para vocês no conteúdo anterior um modelo de programa doutrinário na capacitação individual nível 1. Então, tem que pegar o programa doutrinário de nível 1 e olhar a carga horária prevista para esse período de capacitação. Que lá, no caso, para quem lembra, quem não lembra, olha o vídeo de novo lá, é de 198 horas. Então, durante esse período, procurou-se, lembra que eu falei, ó, especificar de modo sucinto sua composição e finalidade. É agora. Ó. Durante esse período, procurou-se ensinar aos médios iniciantes os conceitos básicos da mediunidade, ensinar aos médios iniciantes os conceitos básicos da Umbanda, habilitar o médio iniciante a ocupar as funções dentro de sua casa umbandista, habilitar o médio iniciante para futuramente ser um educador umbandista no nível 1 de capacitação. Isso aqui é extremamente importante, né? Capacitar ele para ser um educador, para ele de fato dar aula e descentralizar isso aí do dirigente. Propiciar ao médio iniciante as ferramentas necessárias para exercer uma fé raciocinada e transmitir a história da Umbanda no Brasil ao longo do tempo. Essa é a ideia. Beleza? Então, conseguiu bater lá as considerações iniciais. Vamos para o segundo item, que seria o pontos fortes. O que prescreve lá no pontos fortes que eu bati com vocês. Então, será levado em consideração as opiniões dos participantes do evento objeto do relatório, no caso aqui capacitação nível 1, no que tange as práticas que foram observadas como positivas e que devem ser mantidas em próximas atividades. Ok, pontos fortes, preparação intelectual e material dos educadores umbandistas. Então, o educador, ele sabia o que estava falando, ele não ficava só lendo o que estava sendo projetado, ele falava com propriedade, ele se expressava bem.
e o material que ele utilizou. Tanto o material didático, né? Se ele fez questionário, ou se ele preparou algo para, né, complementar a sua aula, o projetor, a caixa de som, tudo que ele utilizou foi objeto, né, de observação positiva, e a limpeza e organização do local onde as aulas foram ministradas. Então o pessoal chegou, a sala estava limpa, né, foi colocado um bom ar, um desinfetante, estava tudo arrumado, tinha água, tinha café, estava tudo. O pessoal se sentiu de fato abraçado, vamos colocar dessa forma, né? Terceiro item, oportunidade de melhorias. Então, nesse item será levar em consideração as opiniões dos participantes do evento objeto no que tange às práticas que necessitam de correção ou melhoria. Então, nem sempre a oportunidade de melhoria vai ser algo ruim, né? O educador fez de ruim ou que alguém fez de ruim, né? Pelo contrário, algumas vezes, no caso, vocês podem ler aqui no exemplo, alguma atividade ou alguma coisa poderia ter sido dado mais ênfase, né? Então, no caso aqui, ó, maior quantidade de aulas práticas. Então, o aluno ele foi ter uma aula a respeito de, sei lá, banho de erva ou de defumação, que é uma parte prática, e aquele aluno achou que ele necessitava de uma quantidade maior de atividade prática para fixar o conhecimento. Então, o dirigente vai olhar isso aqui no relatório, né, e de acordo com o seu quadro de trabalho, com a sua diretriz anual de atividades, ele vai estipular se é o caso ou não ele colocar mais tempo para atividade prática, né? Se ele vai aumentar a carga horária ou se ele vai reduzir algum conteúdo teórico e reverter para atividade prática. Aí é uma gestão do dirigente, ok? O quarto item aí seria necessidade de atualização, né? Então será levado em consideração as opiniões dos participantes do evento ou dos educadores umbandistas, livros ou fontes bibliográficas que necessitem, que foram atualizados ou necessitam de atualização. Então não necessariamente, eu coloquei aqui que não há, né? Nesse caso aqui, no caso desse exemplo, não há nenhuma necessidade de atualização, todo o conhecimento que foi passado está atualizado, mas nesse caso aqui não necessariamente essa observação vai partir do aluno, né? Muitas das vezes o aluno ele não tem um conhecimento mais aprofundado acerca da religião umbandista, e quem vai dar esse feedback aí, que vai verificar isso aí, pode ser um próprio membro da comunidade umbandista ou o dirigente, né, que foi assistir aquela aula ali e viu que o educador está utilizando um livro que já existe uma outra opinião formada a respeito do assunto, já tem um outro estudo sendo realizado a respeito do assunto. E o próprio dirigente pode colocar lá, ó, esse material que você está utilizando aí, ó, já não cabe mais porque existe um novo estudo que relata isso, isso, e talvez o educador ele não tenha esse conhecimento, né? Ninguém sabe de tudo. É importante que ele se prepare, né, que ele verifique suas fontes bibliográficas, mas como seres humanos que somos, todos nós estamos passíveis de erros. E o último item aí, que é o item de incidente. Então, nesse item serão apresentados quaisquer incidentes ou acidentes que, de alguma forma, trouxeram prejuízo à atividade proposta. Aqui no caso do exemplo que foi passado, né, a gente colocou um ferimento, tá? Como exemplo aqui, para exemplificar. Então, um aluno feriu-se levemente ao cortar as ervas com uma faca. Então, eu poderia ter colocado aqui o que ele feriu. Feriu o dedo, feriu a mão e tal. Eu poderia ter colocado a parte do corpo aqui onde ele se feriu, né? E foi colocado aqui entre parênteses aqui, né? Foi feito um curativo no local, não houve necessidade de se conduzir a um posto médico, né? Então, ao observar isso aqui, o dirigente já vai dar como recomendação, né? O seguinte, quando você for ministrar suas aulas aí, falando sobre
erva, preparação de banho e tal. Então você já orienta os alunos para ter cuidado com a faca. Aí você passa para eles que numa aula anterior, num período de capacitação anterior, é, um aluno descuidou-se com a faca e acabou se cortando. Então, a ideia de você colocar os incidentes aqui é justamente para que eles sejam evitados, né, incidentes e acidentes sejam evitados para que sejam corrigidos, né? No final aqui vai o nome do educador umbandista, né? A assinatura do educador umbandista aqui na linha, ou de quem confeccionou o relatório, né? Dirigente ou diretor da capacitação e tal. Em cima do nome também poderia, se for o caso também, não sei se é o caso, você colocar aqui a data, né? Rio de Janeiro, 25 de abril de 2021, sei lá. Também essa formatação aí é a cargo do dirigente, como eu falei, tá? Eu coloquei eu subdividi aqui o relatório dentro de como se fosse uma planilha, né? Vocês podem ver que ele tem as linhas aqui, está subdividido. Isso aqui também não tem a necessidade. Eu achei que ficava uma formatação melhor, mas o dirigente que achar que não é o caso também pode tirar. E basicamente essa daí que é esse daí que é o relatório montado, tá? Então fechando mais um conteúdo, o 10º conteúdo. Com esse conteúdo aqui a gente já passa das 10 horas de conteúdos, certo? O relatório, como eu falei para vocês, ele é extremamente importante como ferramenta de acompanhamento. Acompanhamento doutrinário, administrativo, né, por parte do dirigente. Cada realidade é uma realidade, né? Eu sempre tenho batido nesse martelo aí. O dirigente ele pode optar por não confeccionar o relatório. Tem gente que acha que toda essa papelada que eu estou passando aqui é muita burocracia, eu estou criando mecanismos que dificultam, né, a atividade pedagógica, doutrinária e educacional do terreiro, o que não é realidade, tá? Todas essas ferramentas aqui são ferramentas que já são consagradas no meio acadêmico, são ferramentas que são utilizadas, como eu já falei, não só em órgãos públicos, como também em órgãos privados, tá? E isso aqui é a fonte viva de dados, né? De informações. A rotatividade de médium nos terreiros ela é muito grande e a capacidade de armazenamento de informação do dirigente, né, na sua cabeça, ela é muito curta, pô. Ela é muito curta. É humanamente impossível, né? Vamos supor que o dirigente ele está numa realidade de 10 anos de casa, ele está conduzindo a sua casa aí por um período de 10 anos. É humanamente impossível que ele lembre de todas as capacitações que ele realizou ao longo de 10 anos, né? Com todos os pontos fortes, todas as oportunidades de melhoria, tudo que ele tinha que fazer de atualização bibliográfica. É humanamente impossível o dirigente guardar tudo isso na cabeça. Então ele tem que ter uma fonte, ele tem que ter algo, né, para recorrer, né, como verificação, acompanhamento para saber se os objetivos, né, que aquela casa está se propondo a realizar, né, como unidade escolar, né, unidade escolar religiosa, se esses objetivos estão sendo alcançados, tá? Como eu falei, o dirigente é que dá sempre a palavra final. Ele pode chegar ali na hora e não querer o relatório, né? Ele pode, eu quero só as pesquisas de opinião. Eu acho que as pesquisas de opinião para mim já são suficientes. O relatório é muita burocracia, ok. Mas ele tem que ter um mecanismo, ele tem que ter uma ferramenta para acompanhar
a parte doutrinária, os fundamentos doutrinários da sua casa, bem como, né, a parte de gestão financeira, administrativa do seu terreiro, para que os seus recursos humanos, financeiros, educacionais, meios auxiliares, eles sejam empregados da melhor maneira possível. Beleza? Vamos que vamos.